Estou de volta depois de um longo período sem gravar vídeo. Eu acredito que o último vídeo tenha ficado um pouco baixo, mas aos poucos a gente vai melhorando e aperfeiçoando, fazendo a gravação de novos vídeos. Espero que esse esteja numa altura boa. Qualquer coisa vocês podem escrever no comentário alguma coisa, citar ou não, e aí a gente vai adaptando. Bom, esse vídeo de hoje eu gostaria de falar sobre um assunto muito importante, que é sobre viver cada experiência. Bom, cada experiência, eu sei que vai parecer um pouco clichê o que eu vou falar, mas é bem importante. Cada experiência ela é única. Então, o fato de eu estar gravando esse vídeo é uma experiência diferente das outras gravações. O fato do dia, coisas que acontecem no nosso dia a dia, eles nos trazem informações que são importantes para que a gente use essas informações para situações posteriores. Então, às vezes a gente tende a achar que uma experiência ruim é algo realmente ruim, a gente se lamenta, a gente se entristece, a gente começa a duvidar de algumas coisas, da nossa própria capacidade, enfim, a nos comparar, que é uma coisa extremamente normal e comum, principalmente hoje em dia. Então a gente começa realmente a entender que aquilo é algo desfavorável, em qualquer sentido que seja, né? Tive uma experiência ruim, foi uma discussão, foi alguém que me tratou assim, ou alguma coisa relacionada à minha capacidade profissional, pessoal, sentimental, ou algo que a gente não consiga lidar bem com aquela situação, né? E antes, eu sempre tive uma noção que as coisas ruins ou coisas que a gente julgasse que eram ruins sempre tinham que ser classificadas na minha mente dessa forma. Hoje, se a gente para pensar um pouco e analisar, e essa é a reflexão que eu quero trazer no vídeo de hoje, é exatamente o contrário. Às vezes uma experiência que a gente julga ruim, ela está querendo informar e ensinar alguma coisa pra gente. Então, a experiência, ela é necessária para aquela situação da nossa vida. E às vezes a gente não entende, às vezes a gente não compreende, a gente questiona, às vezes, poxa, por que isso, por que aquilo, por que eu fui tratado assim, por que alguém fulano me tratou daquela forma, eu sempre fui assim, alguém me desmereceu, algo do tipo, não foi recíproca. Mas a gente tem que tirar uma lição daquela experiência, como uma escada, como uma escola. Eu sempre acredito nisso. A vida a gente aprende todos os dias, a vida é uma escola, a gente está aqui como estudante, está aqui como curioso para entender como funciona cada minuto, cada dia. Então, se você parar bem para pensar, uma experiência que você teve, se for positiva, ótimo. A gente tem que agradecer mesmo pela experiência positiva. Agora, se for uma experiência mais ou menos, ou que for uma experiência ruim, a gente tem que realmente analisar se aquilo ali foi ruim. Eu sei que a priori, de princípio a gente acredita que, poxa, não merecia, não foi dessa forma, mas ali é um ensino, é um começo para uma nova experiência, entendeu? Para algo que vai trazer amadurecimento pra gente, e a gente realmente entender, tal coisa aconteceu, agora eu não posso mais agir assim. Vivi uma situação parecida com isso, eu preciso aprender com aquela situação. Então, a gente realmente tirar lições de cada situação. Estou lendo um livro, que vou até pegar ele aqui, que eu acho é um livro muito bom, excelente, que é talvez um dos melhores livros que eu já tenha lido, que é esse aqui. Não sei se está aparecendo legal. Seja como a água. Talvez esteja aparecendo de forma invertida, mas é um livro que foi feito pela filha do Bruce Lee, né? E muito interessante mesmo, assim, tem lições nesse livro aqui que eu tenho utilizado bastante assim na minha vida, que tem ajudado bastante a entender coisas, né? Então, e um dos tópicos aqui que eu estou falando foi coisas que eu tirei do livro, e outros foram conclusões pessoais mesmo. Então, tem as experiências, as nossas experiências particulares,
talvez seja algo que a gente não compreenda a princípio, mas elas são extremamente necessárias para a gente evoluir e crescer. E a gente precisa tirar lições dessas experiências. O que eu aprendi com isso? Como eu melhoro em um segundo momento, sabe? Às vezes a gente tem certo receio de viver certas coisas novas por medo, né? Então eu queria entrar na segunda parte do vídeo justamente para falar sobre o medo. É normal ter medo das coisas. Eu tenho medo, quando eu fui gravar o vídeo a primeira vez, ou enfim, qualquer coisa que seja uma novidade para mim, dá uma sensação de medo. Isso é totalmente normal. Tem gente que tem medo de diversas outras coisas e isso não pode ser julgado, isso não pode ser menosprezado pelas outras pessoas, certo? Então, cada um tem a sua própria visão de vida diferente e tem seus medos, pequenas coisas, grandes coisas, medo de experiências, medo de animais ou algo desse tipo. Mas a gente tentar enfrentar o medo é a melhor forma de tentar ser maior que ele, certo? Então, o enfrentamento, mesmo que seja de uma forma crua ali, ele é melhor do que não enfrentar. Então, assim, o que isso tem a ver, Felipe, com o início do vídeo sobre experiências? Tem tudo a ver, porque se eu tenho medo de novas experiências porque elas vão me frustrar, eu não faço, eu fico com medo, eu crio um bloqueio, eu tenho receios, né? Mas quando você tenta minimamente enfrentar, você traz à tona algo que você nunca vivenciou e que você realmente quer superar aquele desafio, aquela barreira, né? Então, assim, o medo de novos lugares, sabe? Às vezes a gente está com medo de profissionais eu nunca fiz isso antes, como é que vai ser? Eu não tenho conhecimento, será que eu sou capaz? Esse tipo de coisa, ele acaba vindo na nossa mente. Mas esse enfrentamento de ir lá é muito melhor do que a gente não fazer, né? E isso é difícil de entender na prática, porque a gente tende sempre a ficar no que é mais confortável, que é mais protegido, que é mais seguro. Eu não vou enfrentar isso porque eu não sei o que tem nessa situação. Mas a vida ela precisa disso, de pequenos enfrentamentos, médios enfrentamentos, para você realmente conseguir um êxito no que você almeja, certo? Talvez você está passando por desafios na escola, ou na sua faculdade, ou profissional, ou sentimental, ou eu não sei qual a área, né? Pode ser uma área mais simples ou uma área mais complexa, mas realmente a gente precisa tirar das experiências algo positivo, mesmo que não sejam tão boas, como algo que a gente vai precisar dessas experiências mais na frente, para o próximo dia, para a próxima semana, daqui a 2 anos, a 3 anos, a gente sempre vai precisar de coisas. E o que a gente precisa fazer é tentar enfrentar, né? Realmente nos colocar ali à disposição. Poxa, eu quero um novo, eu preciso do novo, porque o novo é algo que vai me preparar para algo que eu preciso viver, né? Então, se a gente para pensar em pessoas bem-sucedidas que a gente se identifica, que a gente quer copiar, que a gente quer manter ali um reconhecimento daquelas pessoas, todas essas pessoas são pessoas que enfrentam seus medos mesmo tendo medo, né? É aquela velha frase, você tem que ir com medo, mas assim, desde que seja algo extremamente calculado. Lógico que eu não estou falando aqui de situações perigosas ou algo que vai colocar em risco a nossa vida, a nossa integridade, nesse sentido, de uma forma muito grave. Mas precisa ter um leve enfrentamento para a gente demonstrar que a gente tem essa capacidade, certo? Então a experiência ela vem para isso, para nos preparar, para nos colocar em uma situação melhor do que a gente estava antes, desde que você a encare como algo desafiador, como algo que precisa ser vivido, né? E o medo ele precisa ser combatido, né? Em qualquer fase,
em qualquer situação, né? A gente precisa sempre encarar e pensar o seguinte: a gente tem capacidade, todos nós temos capacidade, só que a gente precisa acreditar nessa capacidade. Enquanto a gente não acredita, as coisas não acontecem. Então, desde que você comece a acreditar e comece a ver as coisas de um outro ângulo, situações que são possíveis de ser vencidas, as coisas começam a funcionar. Então, essa é a reflexão que eu queria trazer hoje, e dizer que estou muito feliz de estar gravando novamente esses vídeos, e vou tentar manter uma certa frequência, pelo menos uma vez por semana, algo assim do tipo, e espero que tenha servido para vocês algumas palavras ou poucas palavras, algumas ideias que eu trouxe hoje, para a gente poder refletir e realmente exercer isso na nossa vida, tá bom? Até o próximo vídeo.